Oi, crianças! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de história, né? Nós estamos falando sobre república e aí nós já falamos aqui sobre nosso último assunto, né? Que foi sobre as formas de governo. E agora você vai pegar o seu livro aí na página 223, ok? Pra gente continuar aqui o nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre a divisão do poder, né? Do poder lá governamental, ok? Então nós podemos ver aqui, ó, que o nosso poder, ele é dividido para governar e administrar um estado de forma justa. Geralmente a nossa organização política, nossa organização política, ela é dividida em 3 poderes, ok? Então, quais são esses poderes, né? É aqui, ó, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a nossa organização, ela é dividida entre esses 3. Como tudo, né, tem que ter uma divisão de tarefas. Por exemplo, na escola nós temos os diretores, né, temos os secretários, os professores, os auxiliares e os alunos. Então, e cada um tem a sua função, não é verdade? Então, no governo é da mesma forma. Tem várias divisões e cada um tem a sua função, né? E juntando todo mundo para o bem geral de todos, ok? Então, vamos lá ver o que é cada um deles, né? Nós temos aqui, ó, o poder executivo. O poder executivo, qual é a função dele? A função do poder executivo é de aprovar, eles aprovam as leis. Essas leis que são criadas e votadas pelo poder legislativo, né? Então começa aqui, ó. Começa aqui no poder legislativo. Esse poder legislativo, ele é formado pelo parlamento. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Lá na Câmara dos Deputados e Senadores. Então são eles, os deputados e os senadores, né? Que criam leis. E aí essas leis eles mandam aqui para o poder executivo e aí eles vão avaliar. Se é uma lei boa, eles aprovam. Se é uma lei que não é muito lá essas coisas, eles desaprovam, ok? Então, o poder legislativo, né, tem a função de propor e elaborar as leis. Então, eles criam as leis e propõem para o executivo. E aí o executivo vai decidir se essa lei vai valer ou não, ok? E aí nós temos aqui o judiciário. E o que é que o judiciário faz? O judiciário, ele vai fiscalizar se essas leis estão sendo cumpridas ou não, né? Então, vamos lá, só o legislativo, que é formado pelos deputados e senadores, elabora, né, ele cria e depois ele propõe para o executivo essas leis que eles criaram. O executivo vai ver, vai avaliar se a lei é boa ou não, né? Vai aprovar ou desaprovar. E o judiciário vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida ou não. Ele vai exigir, né, que fique tudo dentro dos parâmetros lá, ok? Essas leis que foram aprovadas aqui pelo executivo, o judiciário vai fazer com que elas sejam cumpridas, ok? Então essa é a função dos 3 poderes da nossa organização política. Beleza até aí? Então vamos adiante. Vamos subir aqui, né? E aí nós vamos falar aqui um pouco sobre o Império Brasileiro, para vocês verem que nem sempre a nossa organização política foi assim. Por quê? Porque quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né, o nosso país, que nesse tempo ainda era colônia, ele não tinha leis próprias. Então, as coisas aqui do nosso país eram feitas de acordo com Portugal. Então, o nosso país, que na época era chamado de colônia, seguia as leis, vamos falar assim, de Portugal. Então, o que era mandado lá em Portugal era o que a gente tinha que obedecer aqui, ok?
E aí, em 7 de setembro, né, que é o dia que a gente tem a nossa marchinha lá, por quê? Porque o Brasil, foi nessa data que o Brasil ele foi declarado independente de Portugal. Então ele não dependia mais de lá para nada, né? E aí a partir dessa data foram criadas as nossas regras, as nossas leis, né? E aí a gente já tinha domínio próprio, né? A gente já se mandava, não dependia mais de Portugal. A gente não seguia mais as leis deles, a gente já tinha nossas leis, ok? A partir dessa data, 7 de setembro. Só que aí não era ainda, o governo ainda não era da forma que é hoje, ok? Então, quando ele deixou de ser colônia, né, o nosso país, e passou a ser um Estado nacional, ter um governo próprio, o Brasil adotou a monarquia, né? Ainda não era república nesse tempo. Foi a primeira forma de governo foi a monarquia. E quem foi o primeiro monarca foi Dom Pedro I, que ele era o imperador. É como se ele fosse o presidente hoje, né? Era o chefão lá de todos, era o maioral, era o imperador, Dom Pedro I. E aí eles elaboraram uma Constituição. Lembra que a gente já falou o que é a Constituição? Né? É o conjunto de leis lá. Então a primeira Constituição foi elaborada em 1824. E aí nessa época o poder ele ficou dividido como? Em executivo, legislativo, judiciário, mas tinha um agravante aqui, ó, tinha o moderador, né? Que hoje não tem. E aí, ó, o executivo era exercido pelo imperador, que era o chefão, o legislativo pelos senadores e deputados, assim como é hoje, o judiciário pelos juízes, também parecido com o que é hoje, e o moderador também era exercido pelo imperador. Então, o poder moderador era o que mandava nos outros três. Então, no final das contas, o que valia era o que o imperador deixava. Só para resumir aqui a história, entendeu? Existiam os três poderes, mas no final de tudo, quem dava a palavra final era o imperador. Porque, ó, era o imperador quem controlava os outros poderes. Ok? Subindo aqui. Essa foi a nossa primeira forma de governo, né? E aí, ó, na Constituição, o que dizia? Lá nessa primeira Constituição, que foi criada em 1824, os homens eram eleitores e eleitos. Então, só os homens podiam votar e só os homens podiam se candidatar. Mas era qualquer homem? Era qualquer um? Não. Tinha que ser aqueles que tivessem uma renda determinada, ou seja, aqueles que tinham, ó, dinheiro. Os pobrezinhos não podiam. Além de não votar e ainda não podia se candidatar. Só quem podia votar e se candidatar eram os ricos, ok? Então isso estava lá na nossa primeira Constituição, de 1824. Subindo aqui. E aí depois de um certo período, né, o nosso país, que na época ainda era Estado, se transformou em república, né? Se transformou em república. E como nós vimos lá na Grécia, um bom governo é aquele em que os cidadãos possuem seus direitos políticos e sociais assegurados. Um bom governo permite a participação de todos os cidadãos na administração dos bens públicos, ou seja, aqueles bens que são de uso comum. Essa forma de governo é chamada de república, né? Então, o que é a república? É onde todo mundo tem os seus direitos, né? Tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos. E foi a partir de quando o Brasil se tornou república que houve o direito de voto, né? Houve o direito de se candidatar, todas as pessoas, todo mundo já podia votar. Então foi a partir daqui, ó, de quando o Brasil se tornou república. Quando era império, só quem mandava eram os ricos. Depois que se tornou república, não. Aí os nossos direitos foram assegurados. Ok?
Subindo. E aí nós temos a nossa República Brasileira, né? Que é como nós somos hoje. E a proclamação da República, ela aconteceu, que mais uma data especial, né, que nós comemoramos hoje, 15 de novembro de 1889. Então, em 15 de novembro, o Brasil passou a ser República Federativa, né? E aí teve a nossa primeira Constituição Republicana, que foi em 1891. Que tirou aí a extinção, tirou o poder moderador. Lembra do poder moderador, onde quem mandava, no final de tudo, quem mandava era o imperador? Então, depois da Constituição de 1891, esse poder ele foi excluído, mas os outros três, como nós já vimos, ele permaneceu, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, como eu já expliquei lá no começo. E o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro. Então, quando o Brasil se tornou república, realmente, né, em 15 de novembro, aí, ao invés de imperador, né, o Brasil começou a ter presidente. E o nosso primeiro presidente foi Marechal Deodoro. As pessoas mais pobres não participaram desse processo. Quando foi proclamada a República no Brasil, a maioria das pessoas não pôde participar da vida política, né? Os analfabetos não podiam votar e a maioria da população naquela época era analfabeta. Então foram poucas pessoas que votaram para eleger o Marechal Deodoro, ok? E para terminar, divisão política e administrativa do Brasil, né? E aí na Constituição de 1891, o Brasil foi chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. Então o primeiro nome foi esse. Em seguida teve outra Constituição de 1967, né? Que aqui vigora até hoje, que é onde somos República Federativa do Brasil. Na Constituição de me confundi. Na Constituição de 1988, que é a que vigora hoje, a organização política e administrativa do Brasil. Então aqui nós temos um artigo lá da Constituição, né? Uma parte de uma lei lá da Constituição, onde diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, aqui quer dizer que o nosso país, ele é dividido, né, em estados, municípios, todo mundo autônomo, né? A União, que é o país, os estados e os municípios. Está dividido em municípios e Distrito Federal, que o Distrito Federal é lá como se fosse a capital do nosso país. Os estados são unidades federativas e o Distrito Federal também é uma unidade federativa, porque também é como se fosse um estado. E compreende a capital nacional, como eu já falei, né, do nosso país. É lá que está a capital de Brasília, onde fica o parlamento, né, lá a Câmara dos Senadores e Deputados. E aí nós temos aqui essa atividade de olho no local. Você viu que dividimos a administração do país em federal, estadual e municipal, né? Federal é o da União, estadual dos estados e municipal dos municípios. Pesquise o nome dos representantes do poder executivo de sua região e complete o esquema a seguir. Então, quem é o nosso presidente e o vice? Quem é o nosso governador e o vice? E quem é o nosso prefeito e o vice? Você vai preencher essa pequena fichinha aqui, ok? E em seguida você vai fazer o nosso mão na massa. Qualquer dúvida, a professora está aqui, manda mensagem lá no nosso grupo e eu espero por você. E até a próxima. Tchau, tchau.